Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Plano Safra 2025-2026 teve aumento nos valores, mas perdeu poder de compra por causa da inflação e dos juros mais altos. Produtores vão financiar menos e pagar mais caro. Pães, farofas e sonhos. Mulheres do campo transformam aprendizado em oportunidade de renda. No bate-papo com o produtor, nós vamos entender melhor sobre a tecnologia de aplicação de defensivos e como evitar o desperdício no campo. O Semear MS começa agora. O Plano Safra 2025-2026 anunciou 594 bilhões, mas o reajuste fica abaixo da inflação. Especialistas afirmam que o produtor perde poder de compra em um cenário de custos altos e juros maiores. A agricultura familiar e empresarial terão menos capacidade de financiamento real e o crédito mais caro preocupa o setor e liga um alerta para a próxima safra. O governo federal anunciou o novo Plano Safra, com um crescimento nominal nos recursos destinados à agricultura familiar e empresarial. Mas, na prática, o reajuste ficou abaixo da inflação de 2024, o que reduz o poder de compra dos produtores e gera preocupação em um cenário de custos altos. Não atende nem a agricultura familiar e nem a agricultura empresarial, principalmente pelos valores. A CNA fez um estudo, levou para o governo e o pedido da CNA era 594 bilhões e saiu 516 bilhões. Uma das nossas preocupações foi no seguro rural, que a CNA pedia mais de 4 bilhões, o governo em primeiro momento colocou 1 bilhão e depois cortou pela metade o nosso seguro rural, trazendo uma insegurança para os produtores, principalmente pelas questões climáticas que a gente tem visto aí acontecer no Brasil inteiro. Na agricultura familiar, o ano passado foi 76 bilhões e esse ano saiu 78 bilhões, um aumento de 3%, mas se você levar em conta a inflação de 5%, um plano bem abaixo e não recompôs nem a parte da questão da inflação. Além disso, o custo do crédito subiu com aumento nas taxas de juros em relação ao ano passado. E um dos pontos mais criticados foi a falta de definição sobre os recursos do programa de seguro rural, que já tinha sofrido corte nos últimos meses. O grande problema que está vindo junto com esse contingenciamento do crédito rural é o contingenciamento do seguro rural. E nós estamos num momento em que intempéries, nós estamos num momento em que chuva em excesso, falta de chuva, frio fora de hora, ou seja, em que as condições climáticas estão prejudicando muito a produção rural. Então, a falta do seguro, juro mais caro e intempéries fora de períodos normais, estão deixando o produtor rural cada vez em condição mais frágil do ponto de vista financeiro. Isso tem aumentado o endividamento. Então, além do Plano Safra, além de todas as coisas que já são normais, é necessário que o governo e o Congresso achem meios para renegociar essas dívidas, para amenizar essa situação de dificuldade financeira, para que o produtor rural volte a ter condições plenas de produzir. Com o crédito mais caro e a redução do poder de compra, o risco de endividamento no campo aumenta. E quando a situação se agrava, a recuperação judicial tem se tornado uma saída buscada por alguns produtores rurais. A recuperação judicial ela se torna viável para o produtor depois de uma análise jurídica, né? Nem todos os produtores rurais se encaixam, de fato, numa recuperação judicial.
Mas, em razão desse cenário de endividamento que vem se alarmando, né, nos últimos anos, a recuperação judicial hoje para os agricultores é uma das saídas para os grandes produtores, médios produtores que têm endividamento bancário ou não. O processo permite negociar dívidas e tentar evitar a falência, mas ainda é envolto em dúvidas e receios. Para alguns, há tabu em recorrer a esse tipo de medida. É uma cultura, né? Eu acho que é uma cultura. Aí eu vou procurar a recuperação judicial, então vão falar que eu estou quebrado aos olhos da sociedade, né? E, na verdade, não é isso. Quando você já está com dificuldades para você adimplir, né, os seus créditos, os seus débitos da agricultura, a melhor forma para você salvar o seu patrimônio e fazer uma renegociação, sem dúvida nenhuma, é a busca da recuperação judicial. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. Nos dias 14 e 15 de julho, das 18 às 21h20, acontece o 3º Agrocongresso Latino-Americano de Zootecnia, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O evento reunirá especialistas renomados para debater pesquisas, inovações e soluções para os principais desafios do setor agropecuário. De 21 a 24 de julho acontece o Congresso Brasileiro de Soja, promovido pela Embrapa Soja, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Considerado o maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva da soja na América do Sul, o evento reúne renomados especialistas nacionais e internacionais de diversos segmentos ligados ao complexo soja, uma das maiores cadeias produtivas do agro brasileiro. Dias 28 e 29 de julho, das 18 às 21h20, acontece o 1º Congresso Nacional de Medicina Felina, com transmissão ao vivo pelo YouTube, totalmente online. O evento reunirá especialistas para discutir pesquisas, inovações e soluções práticas para os desafios da medicina felina. No próximo bloco, você confere. Pães, farofas e sonhos, mulheres do campo transformam o aprendizado em oportunidade de renda. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta para falar de empreendedorismo. Delícias feitas por alunas do curso Mulheres do Campo mostram que talento e ousadia andam juntos. Em Dourados, a iniciativa une sabor, prática e desenvolvimento pessoal. Cada receita é um passo a mais na jornada de geração de renda no campo. Pães, farofas, doces e outras delícias. Tudo produzido por mulheres que participaram de um curso oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Esse curso Mulheres em Campo, ele é para 15 participantes. Aqui começamos em 20, estamos aí com 18. Esse encontro Mulheres em Campo, esse curso, ele é maravilhoso, porque ele acontece em 5 encontros. Então dá tempo para elas pensarem, né, e elas trabalhar o que o encontro propõe para ela. No primeiro momento é o diagnóstico da propriedade rural. No segundo momento a gente trabalha planejamento e estabelecer metas. No nosso terceiro encontro, ele é um encontro bem dinâmico, onde a gente trabalha um custo de formação de preço. Esta feira marca o 4º encontro do curso Mulheres em Campo.
Uma chance de aplicar na prática tudo o que foi aprendido até aqui e, mais do que isso, de se desafiar. O encerramento do curso está previsto para o início de julho, com um último encontro voltado ao desenvolvimento pessoal. A gente trabalha desde gestão de conflito, motivação, feedback. A gente trabalha, nós temos uma roda da vida, onde a gente trabalha gestão financeira, saúde, a gente pega bastante em saúde, porque muitas mulheres não têm esse autocuidado que precisa, né? Ela se envolve tanto no dia a dia e esquece desse autocuidado. E outra, gestão financeira familiar, que é muito importante. E por último, atividade física, a gente também cobra, né, delas, assim, cobra do modo de dizer, né, que a gente precisa fazer. Então esse 5º encontro, ele é maravilhoso, porque assim, é um momento que a maioria choram, abraçam, e quando a gente fala assim, vamos dar um feedback construtivo para uma colega, então tem uma dinâmica maravilhosa e o que faz a gente cada vez motivar mais para estar juntos com elas, né? Levando essa metodologia Mulheres em Campo, que é maravilhosa. A Edileuza aproveitou a oportunidade para aperfeiçoar o conhecimento em vendas e introduzir um diferencial que o mercado vem exigindo. Eu trouxe produtos sem glúten, sem lactose. E futuramente também vou estar apresentando produtos sem açúcar, né? E essa é uma tendência, né, que eu senti necessidade porque eu desenvolvi uma intolerância à lactose e acabei testando para mim, né, e me especializando, fazendo alguns cursos e agora estou comercializando. Nós tivemos vários encontros, né, e desde a precificação, que era a parte mais difícil que a gente, né, convive, né, como fazer, como dar valor ao produto que a gente vende, como saber se está dando lucro, né, e outras coisas, né, é um beabá mesmo, a gente aprende do início, várias fases, né, agora é a fase de comercialização, então a gente está pondo em prática um dos itens do curso, né? E está sendo bom para a gente poder provar como é que é na prática mesmo. Já a Vanessa está dando os primeiros passos como empreendedora. Com produtos à base de milho, superou as próprias expectativas nessa primeira experiência. É a primeira vez que eu estou participando da feira. Eu estou achando assim, demais, incrível, uma coisa assim que eu mesma estou orgulhosa de mim, porque eu jamais pensei que eu ia dar conta de tudo. Foram 3 dias de curso, ainda temos mais uns, né? E assim, eu estou orgulhosa de mim mesma, porque é a primeira vez e eu não pensei em nada e entreguei tudo. A verdade é essa, a palavra certa é essa. Eu duvidei de mim por conta do meu medo, só que é aquilo. Eu achei que eu não ia fazer nada e eu entreguei tudo. A palavra é essa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aplicar uma taxação extra de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto. A medida gerou reação imediata em diferentes setores econômicos e em Mato Grosso do Sul, produtores estão preocupados com os possíveis impactos nas exportações. Existe uma preocupação muito grande, sim, né? Os agricultores, os produtores da nossa região receberam essa notícia com muita preocupação, porque essa sobretarifa pode encarecer os nossos produtos lá fora, né? E os Estados Unidos é um mercado muito consumidor, tem muitas empresas aqui do Mato Grosso do Sul também que exportam para lá e o produtor está inserido nessa cadeia, então a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer, o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer daqui para frente também, e não só nos produtos da nossa cadeia, só como produtos de outras cadeias que vão nos abastecer também, né? Só em 2024, Mato Grosso do Sul exportou para os Estados Unidos mais de 785 mil toneladas em produtos, o equivalente a 669 milhões de dólares. Os principais itens foram carne bovina, celulose e sebo bovino.
Para a FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, além de comprometer a confiança mútua, a decisão do governo americano causa insegurança nos mercados e ameaça a estabilidade das cadeias produtivas. A entidade reforça que os Estados Unidos são parceiros estratégicos, sobretudo nas exportações de celulose, carne e produtos florestais, e defende diálogo diplomático e técnico, pautado no respeito entre as nações. Nós temos visto a preocupação, a taxação do setor, principalmente no agro, porque os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro da comercialização, exporta e importa, e muita commodities do agro, principalmente produtos florestais, carne também, suco de laranja, e isso está trazendo preocupação, mas eu acho que a nossa diplomacia tem que trabalhar aí esses 20 dias até o dia 1º de agosto para que a gente consiga retornar a tarifa que nós estávamos de 10%. Acho que não é o momento de usar a lei da reciprocidade. Primeiro nós temos que conversar e depois ver o que podemos fazer para amenizar a situação. Para este economista, a decisão do governo americano é menos política do que econômica. Ele avalia que os Estados Unidos estão tentando reagir a uma perda de influência na América Latina, especialmente no Brasil, que vem se aproximando cada vez mais da China. Nossa indústria de tecnologia está mudando para a base chinesa, que a nossa indústria de produção está migrando para maquinaria e equipamentos chineses. Então eles sabem disso. Então essa reação é econômica. Agora você precisa ter um pretexto para você fazer, e o pretexto é político. Continuar exportando você vai. O grande problema é que o teu produto vai chegar lá mais caro, então você vai ter que trabalhar a ponta aqui para compensar esse aumento do produto que você está vendendo lá. Então as empresas vão ter que trabalhar cortes profundos de custo, as empresas vão ter que se especializar para trabalhar melhor. Vitorati destaca que os impactos da medida norte-americana vão além do agronegócio e podem atingir diversos setores da indústria nacional. O inicial é de um aumento linear de preços da ordem de 10%. Isso impacta muito porque vai pegar construção civil, porque vai pegar equipamentos de motorização e transporte, porque vai mexer com tudo. Né? Então é uma medida de um impacto muito grande, muito pesado. Agora, o Brasil vai ter que ter formas de se organizar para enfrentar esses desdobramentos. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos entender melhor sobre a tecnologia de aplicação de defensivos e como evitar o desperdício no campo. Fique com a gente, o Semear MS volta já! Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é a pulverização de defensivos. Ela é nociva à saúde das pessoas? Para falar desse tema, a gente convidou a engenheira agrônoma Jaqueline de Matos Nascimento, que é também especialista em tecnologia e aplicação de defensivos agrícolas. Jaque, eu queria começar perguntando para você, o que é a tecnologia de aplicação e por que ela é tão importante aí para o produtor rural, principalmente aqui de Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. Bom dia, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho desse assunto que é extremamente relevante. Afinal de contas, quando a gente pensa numa lavoura, né, Valéria? A gente entra uma vez com a semeadora, uma vez com a colhedora, mas o pulverizador, quantas vezes ele entra na lavoura?
e quanto de dinheiro passa por um pulverizador. Então, ele é um tema extremamente importante, então eu fico muito feliz e grata pelo convite de vocês. E já que esse assunto tem chamado bastante atenção, né? A gente vê que, por exemplo, estados como o Ceará proibiu, né, por algum tempo aí a pulverização aérea e agora parece-me que autorizou, né, o uso de drones aí, aeronaves não tripuladas. Explica um pouquinho para a gente o que aconteceu no Ceará e o que está se discutindo nesse exato momento. Isso. Bom, o Ceará ele tem essa proibição de pulverização aérea, só que houve essa evolução em relação a você ter o acesso à informação. Então, a partir do momento que as pessoas têm o acesso à informação de que uma aplicação remotamente pilotada, que normalmente é conhecida por drones, é uma aplicação que pode ser realizada de uma forma muito bem feita, as coisas começam a se elucidar e as pessoas começam a compreender melhor o processo, porque as pessoas muitas vezes, Valéria, têm medo do desconhecido. Sim. Quando começa a conhecer e a entender a tecnologia, as coisas tendem a evoluir para o bem de todos. E a gente vê, né, essa parte que você falou aí do desconhecimento, né? Muitas vezes a pulverização, principalmente aérea, ela é vista aí como uma grande vilã, né? Falando em pulverização aérea, muitas vezes as pessoas têm a noção de que já está poluindo, né? Mas, Jaque, já existem tecnologias aí capazes, né, de fazer aí uma concentração desses defensivos apenas nas lavouras e evitar aí essa poluição que fica no imaginário das pessoas? Isso. Bom, falando de pulverização, vou até dar um exemplo nem de aplicação aérea, porque a aplicação aérea já é muito visada. Numa aplicação terrestre, conforme a cauda que você prepara, tem 3, 4, 5 mil reais dentro do tanque do pulverizador. Que produtor que vai colocar 5 mil reais dentro de um pulverizador para se perder na lavoura do vizinho, para proporcionar a poluição? Então, se ele investiu esse dinheiro para controlar uma determinada praga, ele quer que esse produto chegue até o alvo. Então, o que às vezes falta? O conhecimento e a informação técnica de como proceder essa aplicação de uma maneira que não ocorra essa deriva, porque quando o produto não atinge o percevejo, não atinge o alvo que você quer, isso aí é uma deriva. Então, a aplicação terrestre ou aérea pode ter deriva se você não tem aquelas técnicas, cuidado com velocidade do vento, cuidado com umidade do ar, velocidade de deslocamento, tamanho de gotas. Então, tem uma série de fatores que interferem e que você, conhecendo esses fatores, você consegue fazer uma aplicação muito eficaz. Você imagina colocar 5 mil reais no pulverizador e perder 20% por deriva? Você perdeu 20% de 5 mil reais. Além de você ter que reaplicar, você tem uma dor de cabeça com o seu vizinho. Então, ninguém quer isso. O produtor, com certeza, não tem esse objetivo. Não quer esse desperdício, né, Jaque? O desperdício de dinheiro, é colocar dinheiro e jogar esse dinheiro fora. E tem também essa questão, né, de por que só saber a época da aplicação e o tipo de produto também não é só o suficiente para uma aplicação eficiente. Isso. O engenheiro agrônomo, ele faz um receituário com todos os produtos que vão na cauda do pulverizador, tanto pulverizador terrestre quanto aéreo. E o que acontece? Quando você calibra uma aeronave, calibra um pulverizador, é uma parte da pulverização que você está se atentando. Mas você já olhou a qualidade da água que você está usando para a sua aplicação? Você já aferiu o pH da cauda? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, que uma molécula que tem uma meia-vida de 18 dias, num pH ideal de cauda. Se você aumenta esse pH, cai pela metade do tempo a vida desse produto. Então, tem mais essa perda invisível, que o produtor muitas vezes nem imagina que aconteça. Então, a gente tem que pensar também que o dinheiro no bolso do produtor e o produto ativo na planta daninha, no percevejo, no que quer que seja, tem a ver também com a qualidade da água e qualidade da cauda que está no pulverizador. Essas técnicas, elas vão muito além, né, Jaque? Pelo que a gente pode perceber, muito além de regular a máquina, né? Isso. Quais outros fatores aí você pode destacar que vão além dessa regulagem de máquinas e que pode ser útil para o produtor? Eu até costumo brincar que eu falo que são 5 Cs da aplicação, né? E que muitas vezes as pessoas acham que só a calibração é suficiente. Calibração é um dos Cs. Então, você tem que ter um conhecimento conceitual, você tem que conhecer a cauda que você está aplicando. O exemplo do pH de cauda foi o que eu falei para você agora.
Calibração do equipamento é uma das partes, então focar só nisso é importante, mas a gente não pode esquecer os outros detalhes, né? Clima, condições climáticas. Eu até ia te perguntar agora, já que essa questão climática também, né? Quais são os cuidados aí que o produtor deve fazer, tendo em vista o clima na hora de fazer uma pulverização aí eficiente? Então, só fechando o último C, seria o controle, para você ver se o controle foi eficiente, né? Voltando a falar do clima agora na sua pergunta, muitas vezes as pessoas se pegam ao tripé do clima: temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. Só que a gente tem que se atentar muito à direção do vento. Se você está fazendo uma aplicação e o vento está na direção de uma área sensível, você pode ter problemas. Então, a direção do vento é muito importante. E hoje em dia já tem, Valéria, produtos no mercado que mensuram, além da velocidade, também a direção do vento com coordenada geográfica. Para quê? Para você provar que no momento da sua aplicação, naquela coordenada, naquela localização, naquele horário, o vento estava contrário à área sensível. Você estava fazendo a aplicação com todas as condições climáticas ideais. Então, é um relatório que já sai em PDF no celular desse equipamento, é um equipamento acessível a todo mundo e nos dá um grande embasamento, uma tomada de decisão mais assertiva, e é isso que a gente precisa. Jaque, além dessa questão também dos custos, né, que o produtor rural não vai querer ter prejuízos, por que aplicar, né, produtos fora aí da recomendação técnica pode trazer prejuízos também para a lavoura e para o meio ambiente? Então, essa daí é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Quando você faz a aplicação fora da recomendação, você pode causar resistência de pragas e doenças. Vamos fazer uma analogia aqui, Valéria, aos remédios. Se a gente usasse antibiótico de maneira descontrolada, o que aconteceria, né? A gente teria mais resistência de doenças aos antibióticos. Dessa mesma forma também acontece na lavoura. Se você faz o uso indiscriminado desses produtos sem a recomendação, sem monitoramento e orientação de um agrônomo, a chance de você ter resistência, plantas daninhas resistentes a herbicidas, insetos resistentes a inseticidas e também doenças é muito grande. Aí você tem que pesquisar novas moléculas, pesquisar novas formulações. Eu vim agora de um congresso que eu fiquei até chocada com os números, que teve uma pergunta sobre formulação de defensivo agrícola. Só para mudar a formulação de uma mesma molécula, as empresas elas investem em torno de 100 milhões de dólares, ou 100 bilhões, ou 120 milhões de euros. Então, assim, é um dinheiro muito grande. Então, imagina você ter uma molécula que proporciona o controle de uma planta daninha. E essa planta daninha passa a ser resistente? Sim, e a gente está falando um pouco de prevenção, né? Mas não é só isso, né, Jaque? A gente tem também um cuidado além, né, depois do ato de pulverização. Explica pra gente um pouquinho da importância desse cuidado. Isso. Então, eu sempre lembro também que depois da aplicação, que na verdade a aplicação de defensivo não termina quando você guarda o pulverizador, né? Termina quando você avalia se a aplicação foi bem feita, e aí a gente tem várias ferramentas, tem, por exemplo, o Dropscope, que vai falar se a aplicação foi homogênea, que vai nos dizer que, apliquei 10 litros por hectare, chegou 10 litros por hectare, só que o produtor ele não paga para ter uma aplicação bonita somente, ele paga para controlar uma praga, uma doença, uma planta daninha. Então é interessante voltar para a área, quantificar a mortalidade de indivíduos, ver como que está o controle de plantas daninhas e ver se esse controle foi efetivo, porque é para isso que o produtor faz a aplicação, para ter esse resultado. Então o monitoramento desse controle é importante. E lembrando que sempre que você volta numa lavoura que não passou aquele intervalo de reentrada que está na bula, tem que se fazer o uso de equipamento de proteção individual, né? Então, só lembrando esse cuidado, até para evitar intoxicação, evitar algum tipo de alergia, então a gente tem que seguir também essa norma. Jaque, a gente vê que você fala desse assunto aí com muita propriedade, né? Até por conta, né, da sua formação, enfim. Quem domina bem a tecnologia de aplicação, ela acaba tendo aí boas oportunidades no mercado de trabalho rural aqui em Mato Grosso do Sul? O que faz a diferença de um bom profissional e de um profissional que consegue se inserir de uma forma boa no mercado e um profissional que não tem oportunidades é a capacidade que ele tem de resolver problemas, né? Então, se você vai em alguma área, detecta algum problema e consegue resolver, você
tem mercado com certeza. Por exemplo, eu tive contato essa semana com uma empresa do Paraná e até a segunda semana de outubro eu não tenho mais agenda. Nossa! E tem alguns clientes também que já são fixos para soja, mas você tem grandes oportunidades a partir do momento que você resolve o problema para o seu cliente. Olha, bacana, hein, Jaque? E tem outra questão aí também que a gente falou lá no começo, né? A pulverização geralmente ela é vista assim, uma vilã, né? Como que essa boa aplicação desses defensivos contribui aí para a imagem positiva do agro aqui em Mato Grosso do Sul? Em larga escala, é muito complicado você pensar em produzir alimentos sem o uso de defensivos. O que a gente tem que fazer, né? E eu até costumo falar também nos meus treinamentos. Antigamente, aqui eu sou dos anos 80, né, Valéria? Eu morava em Indápolis, vinha para Dourados, não me preocupava com o cinto de segurança. Naquela época também você poderia fumar em qualquer lugar. Então agora existem regras, existem normas e todo mundo se adaptou. Sabe, gostando ou não, todo mundo usa o cinto de segurança. Então, na aplicação de defensivos agrícolas não pode ser diferente. Tem algumas normas, algumas regras, algumas boas práticas agrícolas que faz com que o dinheiro do produtor que está no pulverizador fique de fato só na área dele por dois motivos. Para controlar o alvo dele, o objetivo da aplicação e evitar a contaminação em outras áreas, evitar deriva em uma área ambiental, evitar deriva numa área de vizinho, que esse não é o objetivo, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento para fazer com que essa aplicação seja mais bem feita possível. E um outro detalhe, quando você faz uma aplicação mal feita, com condições ambientais que não são favoráveis, você tem que voltar naquela área, aplicar mais uma vez. E é um transtorno para o produtor, porque ele vai ter que gastar dinheiro novamente, vai ter que gastar diesel, funcionário, diária de funcionário, então complica todo o meio de campo. Então, melhor fazer uma vez e bem feito, do que depois ter que fazer novamente e ter todo esse transtorno. E as pessoas que quiserem entender um pouquinho melhor aí, né, sobre essas tecnologias, como é que faz para te achar? Enfim, como é que faz para saber um pouco mais sobre, né, a boa aplicação de defensivos? Bom, pessoal, eu dou várias dicas também no meu Instagram, além de ter a minha consultoria em tecnologia de aplicação. No meu Instagram tem informações grátis. Esses dias eu fiz até uma live sobre boas práticas agrícolas para aplicação de defensivos numa área que o produtor ele também é apicultor. Então tem que ter o cuidado também com as abelhas. Então tem vários assuntos interessantes. O meu Instagram é @jaqueline.matosn. Eu tenho também o canal do YouTube, mas o canal do YouTube eu não consigo ser tão assídua assim. Eu não consigo produzir tanto conteúdo quanto eu gostava, mas tem, por exemplo, vídeos sobre como você faz o teste da garrafa, quais os cuidados que você tem que tomar. E qualquer dúvida também pode mandar um direct no meu Instagram, que na medida do possível eu respondo. Ô Jaque, foi um prazer te receber aqui, né? É sempre uma aula que a gente tem aqui com especialistas como você. Se sinta convidada aí para vir falar novamente sobre esse e outros assuntos do agro sempre que tiver novidades. Valéria, eu que agradeço novamente o convite. É muito bom compartilhar, aprendendo também com vocês, assistindo também o programa de vocês. E é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Muito obrigada. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!